Só lembrando aqui alguns pontos. Vocês que estavam na semana passada, parte da turma estava no presencial. Eu fiz uma aula expositiva utilizando o quadro, a outra aula eu usei slide, né? Para a gente poder compreender o processo revolucionário na França. E, gente, quando nós trabalhamos, por exemplo, a Revolução Francesa, é lembrar que é uma revolução burguesa, não é uma revolução para todos, né? E que é até uma coisa importante para a gente lembrar, um aspecto importante, que às vezes a gente pensa em liberdade, igualdade, fraternidade como elementos que são direcionados para todos. E a Revolução Francesa ela nos mostra também os limites da aplicação de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, lembrar que existem limites práticos para que esses elementos eles sejam implantados de forma a contemplar todos os grupos sociais. E lembrar também, gente, que eu fiz uma divisão das fases da Revolução e lembrar que você tem um período da monarquia constitucional, que é o período que inicia com a Revolução e vai até 1792. De 1792 a 1795 você tem a Convenção Nacional, que ela vai ser dividida em três momentos, que é o período dos girondinos, depois o período dos jacobinos e, por último, um período de uma aliança do grupo dos girondinos com o grupo da planície e, posteriormente, o poder sendo organizado a partir do período do diretório com a Revolução Termidoriana ou o golpe do Termidor, que nós vamos ver mais à frente, né? E, por último, o período napoleônico. Lembrem-se que eu coloquei o termo período napoleônico justamente porque Napoleão assume na condição de cônsul em 1799, chamado consulado, mas ele só se torna imperador francês a partir de 1804, né? Ele vai fazer dois plebiscitos, duas consultas populares, uma em 1802, que vai transformar ele num cônsul vitalício, e outra em 1804, que vai transformá-lo em imperador, onde ele vai ser coroado e vai governar até 1815. E aí nós vamos ver como é que Napoleão sai aqui do poder político, a partir da derrota na Batalha de Waterloo e a sua prisão seguida, né, na ilha de Elba e na ilha de Santa Helena, que nós vamos discutir mais adiante, e as características também do período napoleônico. Então, gente, lembrar que as ideias iluministas elas foram decisivas na construção desse movimento político. As ideias iluministas, lembrem-se que na França você tem uma imprensa atuante, apesar da censura, você tem a divulgação de panfletos, a alfabetização ela ganha força dentro da França, e mesmo as mulheres, gente, que não tinham uma série de direitos, como o direito de votar, muitas sabiam ler, né? Quase a metade das mulheres já sabiam ler, e elas poderiam publicar livros desde que usassem pseudônimos, nomes masculinos. Outro lembrete importante, a França pré-revolucionária. A França era uma monarquia absolutista, existia uma estrutura social bastante desigual, onde você tem uma sociedade marcada pelo nascimento. O nascimento define a posição das pessoas dentro da sociedade, define uma sociedade de ordens ou estados, que nós vamos ver, não é uma sociedade onde a mobilidade social ela é bastante difícil. Vimos também, jovens, os antecedentes históricos para a convocação dos Estados Gerais. Eu disse para vocês que os Estados Gerais eles não eram convocados, gente, desde 1612. São 175 anos que os Estados Gerais não eram convocados. Aí você pode perguntar, Humberto, como é que o rei governava aqui sem os Estados Gerais? Ele ia fazendo as suas determinações. O rei ele não era absoluto, não governava de forma absoluta. E aqui, gente, um momento interessante, 2 anos antes da Revolução Francesa,
Em 1787, o rei Luís XVI ele foi orientado pelo seu primeiro-ministro Necker. Vários outros primeiros ministros também indicaram a necessidade de reformas urgentes na França, e essa reforma passaria pela convocação dos Estados Gerais. Então, Luís XVI, primeiramente, ele convocou o primeiro e o segundo estado, fez uma convocação da Assembleia dos Notáveis, apenas pelo primeiro e segundo estado, excluindo o terceiro estado, e buscando alternativas, soluções para a França naquele momento. Entretanto, Necker, ele aconselhou o rei a tomar duras medidas, principalmente contra os gastos públicos, principalmente cortar os gastos que eles tinham em festas na corte, e também tributar membros do primeiro e segundo estado. O que foi que aconteceu? O rei não acata essas indicações do primeiro-ministro Necker, demite o Necker e termina deixando a situação da França ainda de forma mais insustentável. Então, diante desse contexto, o rei Luís XVI ele não tem outra alternativa a não ser convocar os Estados Gerais. Isso já em 1789. Então, o Palácio de Versalhes, aqui a riqueza dele. Lembrem-se que eu falei para vocês do Palácio de Versalhes quando eu estava falando sobre o Luís XIV, falando do absolutismo, do Rei Sol e de todo o luxo que as cortes tinham no Palácio de Versalhes. O luxo da nobreza, aqui um site para vocês acessarem, um link de um trechozinho do filme Maria Antonieta, né? Acho que até falei para vocês sobre a Maria Antonieta. E, gente, eu vou colocar no Teams, junto com o slide, uma revista, Aventuras na História, falando um pouquinho da Maria Antonieta, né? Porque, às vezes, o cotidiano, a organização social, a gente pode entender até melhor as estruturas políticas quando a gente percebe como elas estão relacionadas com essas questões do cotidiano dentro da França nesse momento, né? Entender um pouco desse luxo, da nobreza e também da população que vivia na miséria e na opressão de um Estado absolutista. Então, outro aspecto importante que nós vamos lembrar, falei do terceiro estado, que recaía sobre ele uma série de impostos, uma carga tributária altíssima, e o primeiro e segundo estado tinham privilégios e não pagavam seus empréstimos. Se eu não me engano, eu parei por aqui na última aula, com a galera que estava online, e na sala de aula acho que eu fui até um pouquinho mais adiante, mas eu vou continuar aqui para uniformizar o nosso conteúdo. Então, gente, o rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, formado aqui pelos grupos sociais do nosso livro, gente. É interessante que vocês percebam que esses grupos eles eram heterogêneos, principalmente o terceiro estado. Quando eu coloco aqui burguesia e povo, eu estou generalizando, mas você tem a alta burguesia, a pequena burguesia, os membros do povão, os sans-culottes. Então, dentro da nobreza, a nobreza da toga, a nobreza guerreira, o clero, o alto clero, o baixo clero. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas é lembrar que você tem uma sociedade heterogênea. Deixa eu indicar aqui para vocês, na página 32 do nosso livro didático, ela trabalha um pouco melhor esses aspectos desses grupos sociais. Então, o terceiro estado ele tinha algumas reivindicações. Nós vamos ver, uma das solicitações eram mudanças no sistema eleitoral, onde eles pudessem ter direito de participação política, a igualdade de direitos, né? Eles lutavam por igualdade de direitos, e eles queriam uma nova Constituição para a França, principalmente abolindo os elementos relacionados ao sistema feudal dentro da França. Esse era o desejo aqui desse grupo, do terceiro estado. Gente, aqui eu coloquei esse infográfico mais para a gente ilustrar, que geralmente a gente tem os livros só dizem assim: os membros do primeiro e segundo estado, clero e nobres, representavam 5% da população. A gente não tem nem ideia de quanto é isso em termos populacionais. Então, você tem aqui apenas para a gente ver aqui em termos
populacionais de forma números arredondados, para a gente compreender a discrepância entre a quantidade de pessoas que estavam envolvidas em cada estado. Então, primeiro e segundo estado, clero e nobreza, tinham aí cerca de 480 mil pessoas, e o terceiro estado, veja, gente, só da alta burguesia, os grandes banqueiros internacionais, grandes negociantes, grandes empresários, né, industriais, somavam 500 mil pessoas. Só aqui já superava os membros do primeiro e segundo estado. Então você tem aqui dentro do terceiro estado a alta burguesia, burguesia, pequena burguesia e os camponeses, trabalhadores urbanos. Veja que a grande massa da população é o quê? Camponesa e trabalhadores urbanos. Mais de 21 milhões e 500 mil pessoas estão aqui inseridas dentro desse grupo. Então, é um grupo bastante numeroso que é excluído de todas as decisões políticas dentro da França. Então, os Estados Gerais. Gente, lembrar que a convocação dos Estados Gerais, como eu disse para vocês, foi um elemento ímpar na história da França, principalmente porque estava há 175 anos, desde 1612, sem serem convocados. E aqui tem uma citação de um abade, de um membro religioso, que é muito discutida, que é muito apresentada em questões de vestibulares, representando um pouquinho do terceiro estado. Né? Ele diz aqui, o que é o terceiro estado? É tudo. O que é que ele representa até agora na nossa ordem política? Nada. O que é que ele reivindica? Tornar-se alguma coisa. Então, algumas questões relacionadas à organização política e à participação do terceiro estado. Então, gente, o que é que vocês vão lembrar aqui, ó? Da convocação dos Estados Gerais até a tomada da Bastilha, esses são momentos importantíssimos da história da França. Principalmente porque aqui a gente compreende o processo revolucionário. É claro, gente, que a Revolução da França, ela não se resume à tomada da Bastilha, é o marco inicial da Revolução. Mas você tem todo um processo que dura cerca de 10 anos dentro da França. Então, o processo revolucionário é como se eu dissesse para vocês, ele é cheio de altos e baixos, né? Não é uma constante. Momentos onde você tem avanços e você também tem retrocessos. Então, a convocação dos Estados Gerais e a tomada da Bastilha, elas simbolizam um pouco dessa transformação que a França está atravessando nesse momento, que os Estados Gerais vão buscar uma solução para a crise que a França estava vivenciando. E a tomada da Bastilha é um momento importantíssimo, porque a Bastilha era uma prisão política na época. Você pode dizer, Humberto, mas só tinha 7 pessoas presas lá na Bastilha naquele momento. Então, é muito vazio de significado a tomada da Bastilha. Não. Lembrem-se que a tomada da Bastilha é um símbolo de quê, gente? Da opressão, da tirania, do Estado absolutista. Então, a Bastilha também, na época, era o quê, gente? Era um local onde se armazenava munições, a pólvora. Então, a tomada da Bastilha, ela vai ter essa significação de um momento importantíssimo em torno do qual você tem a queda de um dos principais símbolos do poder do rei, do antigo regime, do regime absolutista. Não esqueçam disso. Aqui mais uma imagem, um quadro de Auguste Coudet, a abertura dos Estados Gerais, isso em maio de 1789. Você tem a convocação em abril, e em maio ele passa a funcionar. Gente, existia uma grande controvérsia acerca do funcionamento dos Estados Gerais. Como é que deveria ser o sistema de votação? Existiam duas perspectivas. Uma perspectiva histórica, onde as votações aconteceriam por estado, onde os membros do primeiro, segundo e terceiro estado, cada um deles teria apenas um voto. O que é que acontecia? Geralmente, o primeiro e o segundo estado, eles se uniam para ganhar as votações, eles se organizavam, combinavam seus votos e terminavam definindo o que era bom para a França. E a outra perspectiva, que era defendida aqui
pelos burgueses, que era o voto por cabeça, individual, onde cada um pudesse fazer valer o seu direito. Então, o que foi que aconteceu, gente? O rei, na época, ele chegou a prometer a dobrar o número de representantes do terceiro estado para que pudesse se equiparar à quantidade de membros do primeiro e do segundo estado. Mesmo com essa possibilidade, os membros do terceiro estado não aceitaram essa determinação, e porque o voto terminou sendo decidido por estado. E aí eles se reuniram numa sala, alguns membros do clero e até da nobreza chegaram a apoiar o terceiro estado, porque eles queriam participar da construção dessa nova constituição para a França. E aí o rei chegou a dissolver a reunião, deixá-la sem nenhum valor. Mas o que foi que os membros do terceiro estado fizeram? Se organizaram, se trancaram numa sala, que é o juramento do jogo da sala da pela, que o jogo da pela, gente, era um jogo, uma espécie de tênis que era feito dentro de um local fechado. E aí esse juramento, os membros do terceiro estado se organizaram, se declararam uma Assembleia Constituinte e disseram: olha, não vamos sair daqui até nós construirmos uma nova Constituição para a França, principalmente onde o poder do rei possa ser limitado por leis, onde todos serão realmente iguais perante as leis. Então você tem algumas características dessa nova Constituição, como a abolição desses privilégios feudais que se davam a partir do nascimento das pessoas. Os membros do clero passaram a ser funcionários do Estado, né? A igreja foi incorporada pelo Estado, e até terras também da igreja começaram a pertencer ao Estado. Foi aprovado, gente, um documento importantíssimo para a história da França e para os regimes posteriores, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gente, o que foi esse documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Foi um documento que estabeleceu que todos os homens são iguais perante as leis. Veja o que eu estou dizendo, homens. Então, os homens passam a ser iguais perante as leis. Essa declaração, de certa maneira, ela vai sintetizar as chamadas ideias iluministas. Como assim, Humberto? Os direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a propriedade privada, a soberania, a tripartição de poderes, todos eles vão ser colocados dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em outras palavras, é como se eu dissesse para vocês, vai sintetizar o que é direito e o que é dever do homem dentro dessa sociedade. Um elemento importante que essa nova Constituição vai trazer para a França foi o estabelecimento do voto censitário. Veja, gente, que todos são iguais perante as leis, mas nem tanto, né? Então, o voto é censitário de acordo com a renda. É para resguardar os direitos de uma minoria. Gente, aqui a gente tem um elemento importantíssimo. Por que o voto não é universal para todo mundo, o voto é censitário? É porque esse grupo que está chegando ao poder, esse grupo da alta burguesia, eles não queriam mudanças estruturais severas dentro da França. Eles queriam mudanças que pudessem conservar os seus direitos, principalmente os seus privilégios. Então, o voto sendo controlado por uma minoria faz com que essa minoria controle as ações e você não tenha transformações radicais dentro da França. Outro elemento importante, a escravidão, ela foi mantida nas áreas coloniais francesas. Gente, aí você pode lembrar que isso é uma grande contradição. Eu estou falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e estou falando de manter escravidão nas minhas áreas coloniais. Então, isso também representa uma certa contradição e os limites, vamos dizer assim, que existem para a aplicação desses direitos. É até interessante a gente lembrar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, depois uma mulher vai criar a Declaração dos Direitos da Mulher
e da cidadã. Por quê? Porque as mulheres ficaram de fora desse documento, né? Foi um documento que não trouxe à tona os direitos das mulheres, principalmente o direito de voto. Então, é interessante a gente observar, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial foi criada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Lá na Declaração Universal, gente, eles bebem aonde? Eles bebem nesse documento aqui. Aí você pode dizer, Humberto, por quê? Porque um dos preceitos que se sobressai ali após 1948, ali no fim da Segunda Guerra Mundial, foi que todos teriam os mesmos direitos perante as leis. Então, naquele momento, o direito fundamental que deveria ser assegurado às pessoas era o direito à vida, e que foi suprimido principalmente em virtude dos crimes de guerra cometidos pelo Hitler, pela Alemanha nazista ali na Segunda Guerra Mundial. Não esqueçam disso, viu, gente? A questão dos direitos humanos passa a ser uma questão central das sociedades a partir de 1948, do final aí da Segunda Guerra Mundial. E os sans-culottes? Nós vamos ver que são sans-culottes, ele foi um grupo importantíssimo que participa do processo revolucionário. Aí você pode dizer, Humberto, mas você disse que a Revolução Francesa é a Revolução Burguesa. Sim, é uma revolução burguesa, mas existem também participações de populares, entre os quais estão os sans-culottes. Então, foram os sans-culottes que ajudaram, por exemplo, na tomada da Bastilha. Então, lembrar que a Bastilha era uma prisão política, é um símbolo do autoritarismo, é um símbolo dessa estrutura, dessa monarquia absolutista francesa, e só que naquela época existiam 7 prisioneiros, mas era um local importante, principalmente de munição, de armas, para esses revolucionários utilizarem e colocarem em prática, né? Então, sans-culottes são esses pequenos proprietários de terra, artesãos, trabalhadores urbanos, que usavam esse nome em virtude das calças, né? Eram calças compridas e que eles não vestiam as calças até o joelho com uma grande meia, né? Que era a roupa utilizada pelos membros da alta burguesia e também da nobreza. Então, povo de Deus, lembrar da tomada da Bastilha, o historiador Hobsbawm até diz, né? Gente, as revoluções, elas são feitas de momentos interessantes e principalmente a queda de símbolos. Da Bastilha era um símbolo político e um símbolo que cai diante do processo revolucionário. Então, é por isso que é transformado em início, em marco da Revolução Francesa. Povo de Deus, 3 dias após a queda da Bastilha, nós vamos ter um movimento aí de muita revolta, revoltas populares, motins, que vai ser conhecido como o Grande Medo. O Grande Medo, gente, ele foi responsável pela morte de alguns senhores feudais, de alguns nobres que foram duramente perseguidos e mortos pelos camponeses, né, onde os camponeses tentavam se livrar dessas amarras feudais, chegavam a rasgar dívidas, por exemplo, né? Então, um momento muito importante da história da França, onde nós temos aí o fim desses direitos feudais estabelecidos sobre os servos, principalmente sobre esses camponeses na França, né? Então, os membros do clero e da nobreza vão renunciar aos seus direitos aí em 4 de agosto. É um processo que radicaliza, como eu disse para vocês, né? Os membros populares, eles chegam a matar senhores feudais, nobres, e principalmente a se apoderar de suas terras, de suas áreas de domínio. Gente, eu estou trazendo aqui para vocês uma curiosidade acerca da Revolução Francesa, que é a questão do hino da França, né? A Marselhesa, é uma composição aí de Roger Delis, é onde ele fala essa construção chamada de conto de guerra, né? Que geralmente era utilizado como forma de motivação, mobilização das tropas antes dos conflitos, né? Gente, nós temos até uma grande polêmica atual acerca da Marselhesa. Por exemplo,
O que é que esse hino ele está conclamando? Ele está conclamando que as pessoas lutem por sua liberdade e lutem contra a opressão. E aí você vai lembrar que eles estão lutando por sua pátria, contra a tirania. E hoje na França, por exemplo, quando você olha para a seleção francesa, você vê uma seleção bastante miscigenada, bastante misturada. E isso representa, de certa forma, o poder que a França tem de formação de um grande império colonial e que alguns desses colonos não aceitavam essa dominação francesa. Vou dar um exemplo para vocês. O Zinedine Zidane, alguns jogadores da França, como o Benzema, eles são jogadores argelinos. E eles se negavam, por exemplo, a cantar o hino da França, porque ele diz claramente lutar contra a tirania, lutar a favor da pátria, né? Lutar como feroz soldados, usar as armas. E para esses colonos, esse movimento era um movimento que tinha uma significação também de opressão, de domínio da França sobre essas áreas coloniais. Por isso a recusa na hora de cantar essa canção para mobilizar esses trabalhadores. E aqui nós chegamos, gente, à Declaração Universal, aí, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai dar origem à Declaração Universal dos Direitos do Homem, e vocês vão lembrar desses elementos aqui. No nosso livro, nós temos um trechozinho na página 37, que fala da Declaração dos Direitos, onde ele vai proclamar a ideia de liberdade para todos, perante as leis, vai estabelecer que o poder deriva do povo, a ideia da soberania popular, a tripartição de poderes. Então, você vai ter alguns elementos, a defesa da propriedade privada. Então, esse documento, gente, a gente pode dizer o seguinte: ele representa o ápice das conquistas burguesas dentro do processo revolucionário. Como assim, Humberto? Representa esse ápice, porque é como se eu dissesse para vocês, a burguesia conquistou seus direitos de igualdade, de propriedade, de liberdade, mas agora ela precisa o quê? Consolidar esses direitos. Não esqueçam. Então, quando a gente olha a liberdade, propriedade, igualdade, a gente também tem que ver os limites da aplicação dessas leis. Então, povo de Deus, eu trouxe um trechozinho aqui, não vou ler todo para vocês, mas apenas para a gente compreender de que forma esses elementos de liberdade, igualdade e fraternidade, eles estão inseridos e qual o seu contexto histórico. Então, no item 1, ele diz assim, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direito. Onde é que ele está bebendo aqui, gente? Quem é que lembra? Quando ele fala isso, ele está bebendo em qual fonte? Na fonte do Locke. Não esqueçam disso. Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém poderá dela ser privado. Gente, aqui você tem algo que permanece até hoje, né? Na nossa Constituição, no artigo 5º da nossa Constituição, tem lá, ninguém pode perder a sua casa por qualquer problema que seja, por exemplo, com relação a dívidas, né? Se você tem dívidas e você só tem a casa, você não perde sua casa. Então, a propriedade privada é um direito inviolável, né, para as pessoas. Então, se você não tiver, por exemplo, você está numa área, vai construir uma ponte, para você sair de lá, você tem que receber uma indenização que você julga ser justa pelo seu imóvel. E ninguém pode entrar no seu imóvel sem o seu expresso convite ou permissão. Caso contrário, estará invadindo um determinado imóvel, né? Invasão de propriedade. Então, povo de Deus, como é que nós encaramos essas mudanças políticas aqui dentro da França, né? O rei continua a ser Luís XVI, mesmo com essas transformações da Assembleia, da convocação dos Estados Gerais, e aí nós temos alguns elementos, como a aprovação da abolição dos direitos feudais,
o fim desses privilégios do clero e da nobreza. O que é que significa isso, Humberto? Significa que agora, gente, você tem uma sociedade baseada no mérito, a meritocracia, e não mais no seu nascimento. Não, o seu nascimento não vai mais indicar sua posição social. Nós temos o período da Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional é a Assembleia Nacional Constituinte, que vai ser encarregada de aprovar as leis. O voto foi escolhido aqui inicialmente como um voto censitário, de acordo com a renda, e aí a alta burguesia foi o grupo que mais se beneficiou aqui com essas transformações. Povo de Deus, como é que o antigo regime ele vai chegar ao fim na França? Ele chega a partir da execução do Luís XVI. Gente, é interessante a gente lembrar que antes do Luís XVI ser morto, o que foi que aconteceu com o Luís XVI, gente? Foi instituída uma monarquia constitucional parlamentar na França. Agora, os poderes do rei seriam limitados, não esqueçam disso. E aí, dentro desse processo de discussão da montagem de uma nova França, desse contexto de mudanças, o Luís XVI ele terminou tentando fugir da França e foi preso, né? Ele tentou fugir para a Áustria. Quem governava a Áustria era o seu cunhado, né? O irmão da Maria Antonieta. Ele terminou sendo preso. E aí você tem a formação de uma declaração de guerra da Áustria e da Prússia, tentando derrubar o governo republicano, e em 1792 os republicanos chegaram a assumir o poder e abolir definitivamente a monarquia dentro da França. Então, vou trabalhar alguns aspectos interessantes, gente, que o Luís XVI, ele chegou a fugir, foi capturado, e depois ele foi perdoado. Ele foi perdoado desse crime de conspiração, mas logo depois foram encontradas algumas cartas suas falando de conspiração e principalmente da forma de neutralizar os grupos políticos dentro da França, né? Os jacobinos e os girondinos, que eram os grupos mais fortes. E aí você tem a instalação de uma república francesa sendo organizada com base nesses três princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. A bandeira da França, bandeira tricolor, azul, branca e vermelha, lembra esses três elementos aí: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os grupos políticos. Gente, existem diversos grupos políticos, nós não vamos aprofundar isso. Vamos trabalhar os principais grupos, que são o grupo dos girondinos, jacobinos e os membros da planície. Então, vou mostrar aqui para vocês esse esquema, esse organograma aqui, onde você tem a localização dos membros da planície, dos membros dos girondinos e dos jacobinos. Vejam, gente, que essa organização ela vai criar uma distinção entre os grupos sociais. Que distinção é essa, gente? Uma distinção a partir do local que eles estão sentados. Então, o grupo dos girondinos, eles vão ser conhecidos como direita. Um grupo mais moderado, um grupo que quer mudanças, mas nem tanto. No meio, você tem o grupo da planície, o pântano, e era um grupo que era meio que ia de encontro a algumas ideias aqui de mudança dentro da França. O grupo dos jacobinos, veja que você tem os sans-culottes, o Partido da Montanha, e aí você tem aqui o grupo dos jacobinos, né? Que é a classe média e baixa dentro da França. Então, povo de Deus, lembrar que os girondinos, eles têm uma organização, eles são mais moderados, eles não querem mudanças radicais, eles são liderados pelo Brissot, representavam os setores mais enriquecidos da sociedade e defendiam uma monarquia constitucional com um voto censitário. Então, essa era a proposta que foi feita lá no período da Assembleia Nacional Constituinte. O grupo dos jacobinos, vocês vão lembrar, quem são os jacobinos?
é a média burguesia empobrecida. Os sans-culottes é um grupo mais radical. Eles defendiam a república e o voto universal. E o período da planície aí, gente, o grupo da planície, era um período que a gente pode fazer até uma analogia com hoje. É o chamado centrão, que vai se caracterizar por essa definição política, onde você tem ao mesmo tempo partidários da liberdade, partidários da república, mas que defendiam uma estrutura que apoiava aqueles que estavam no poder. Então, esses são os três principais grupos. Existem outros grupos dentro desse processo de mudança na França. Então, a Convenção Nacional. Gente, aqui já entra um momento importante. Vou só fazer um convite para vocês. Na página 37 e na página número 38, você tem o documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para vocês darem uma olhada. Então, povo de Deus, nesse período que inicia a chamada Convenção Nacional, que vai mais ou menos aí de 1792 a 1795, quem é que vai assumir o poder na França? Inicialmente, quem assume o poder são os girondinos. Eles assumem o poder com o apoio do grupo dos jacobinos. Mas nós vimos, gente, que nem todas as determinações dos jacobinos eram aceitas. E existia uma grande divergência na época, que era principalmente vinculada à questão da morte do Luís XVI. Então, os membros girondinos defendiam que ele não deveria ser morto. Já os jacobinos, eles queriam a morte desse rei. Então, ao mesmo tempo, você tem uma crise econômica no plano interno, uma rivalidade política, uma execução do rei como elementos importantes aqui do plano interno. Você também tem, gente, a formação de dois mecanismos importantes durante a Convenção Nacional, no período dos girondinos, que depois vai terminar se radicalizando. Você tem a criação do Comitê de Salvação Pública, liderado por Danton. Aí nós temos Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just, como sendo os revolucionários da comissão ligada à salvação pública. Para que servia essa comissão, gente? Para tentar definir uma segurança interna para o processo revolucionário. E dentro dessa perspectiva foi criada a Guarda Nacional Francesa, né? Que era um exército nacional revolucionário para assegurar todas essas transformações. Ao mesmo tempo, você tem jacobinos e sans-culottes que começam a se articular para uma queda dos girondinos. E aí, a partir de 1793, os jacobinos chegam ao poder. Eles chegam ao poder através de uma nova constituição que eles vão elaborar, nós vamos já ver isso. Estabelece uma nova forma de voto, voto universal para todos os homens, a distribuição de terras, principalmente de nobres que teriam fugido do Brasil. É um período marcado pelas ameaças externas, além do assassinato de Marat. Gente, a morte do Marat foi assassinado dentro de uma banheira e por uma jovem de origem girondina. Então, essa morte do Marat foi, digamos, utilizada pelo Robespierre como um verdadeiro pretexto para as perseguições internas contra os inimigos políticos, onde a guilhotina passou a ser vista como o elemento do terror. As pessoas deveriam ser guilhotinadas. Quem inventou a guilhotina, gente, inventou pensando principalmente em abreviar a dor das pessoas e igualar a questão da morte. Então, se você era morto por enforcamento ou você era declarado com a pena de morte a partir de um machado, então isso tudo trazia uma certa dificuldade e principalmente o sofrimento daquela pessoa combinado. Então era interessante igualar essa questão da morte. Então estou trazendo para vocês aqui a guilhotina sendo estudada como um símbolo do terror, como a solução humana. Nós vamos ver isso, né, gente? Onde os inimigos, os opositores do regime político
serão duramente perseguidos e guilhotinados. Esse período é conhecido como período do terror. Gente, só a título de curiosidade, os revolucionários eles vão criar um novo calendário, e esse calendário estará ligado principalmente às datas vinculadas a um calendário mais relacionado às atividades agrícolas. E aqui eu vou fazer a observação, gente, só para vocês lembrarem. Calendário do Brumário. Brumário, gente, é o mês das brumas, é o mês de outono, é o mês onde as folhas... Tá travando. Oi? Tá travando? Gente, Tá não. e o último aqui... Eu ouvi gravando. Ah, tá certo. O período do Termidor, que nós vamos ver a chamada reação termidoriana, e aí o golpe do 18 Brumário e a reação termidoriana que nós vamos ver mais à frente. Gente, o calendário revolucionário foi justamente criado para marcar a Revolução Francesa. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho da Convenção Nacional, o poder nas mãos dos jacobinos, e aí as principais medidas que nós temos. Vou falar da convenção e do diretório na próxima aula e entrar um pouquinho no Império Napoleônico. Certinho, gente? Dá uma lida no texto aí até o período da convenção dos jacobinos. E qualquer dúvida vocês me falem na próxima aula, que eu quero ver se eu avanço para a gente fechar na próxima aula Revolução Francesa. Povo de Deus, um grande abraço para vocês. Vou colocar hoje o slide para vocês, viu, no portal Teams, para que a gente possa discutir outros elementos. Então, leiam. Falou, professor, falou? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, Tchau, professor. Valeu!